Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à conferência da Desktop para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre e ano de 2024. Esta conferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia em ri.desktop.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à conferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Desktop e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa conferência o Sr. Dênio Alves Lindo, CEO da Desktop, o Sr. Bruno Leão, CFO da companhia, e o Sr. André Falcão, CRO da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Dênio, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Dênio, pode prosseguir. Bom dia, sejam todos bem-vindos à teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2024 da Desktop. Hoje tenho o prazer de contar com a presença do nosso diretor financeiro de M&A e de Relações com Investidores, Bruno Leão, e do nosso diretor de Receitas, André Falcão. Iniciarei a apresentação destacando os principais resultados do último trimestre e do ano de 2024 como um todo, abrangendo tanto os principais indicadores operacionais, quanto os indicadores financeiros que refletem a nossa performance e os avanços obtidos ao longo desses períodos. Na sequência, nossos diretores trarão uma visão mais detalhada sobre os números e os principais direcionadores que impactaram nossos resultados, proporcionando uma visão mais aprofundada sobre o desempenho da companhia. O ano de 2024 foi extremamente importante para reforçarmos os nossos alicerces, com iniciativas voltadas para o desenvolvimento contínuo das pessoas e da nossa cultura organizacional, o nosso jeito Desktop, que, no meu entendimento, é um dos grandes diferenciais da companhia e tem sido fundamental para sustentar a nossa posição de liderança e crescimento contínuo. Com um time movido pela obsessão de servir aos clientes com excelência, em 2024 a Desktop entregou o maior número de adições líquidas orgânicas na sua região de atuação, 17% acima do segundo maior player, e também a maior taxa de crescimento orgânico em percentual de casas passadas entre os maiores players do setor. O foco na entrega de produtos de qualidade diferenciada e de serviços de primeira linha vem tornando a marca Desktop cada vez mais forte no estado de São Paulo, o que nos levou a sermos reconhecidos pelo prêmio Melhor Escolha pelo segundo ano consecutivo como a melhor internet do estado de São Paulo. Passando para o slide 5, destacamos os principais indicadores financeiros do último trimestre e do ano de 2024, demonstrando mais um ciclo de forte crescimento e a entrega de resultados consistentes. Mesmo com uma receita líquida concentrada apenas no B2C no decorrer de 2024, conseguimos entregar um crescimento sólido de 14% em relação ao ano de 2023, totalizando no acumulado do ano uma receita líquida de 1,13 bilhões de reais. No B2C, fizemos lançamentos recentes de novos serviços, entre eles novos streamings, telemedicina, antivírus, cloud e ofertas convergentes de fibra com móvel. Vemos um potencial relevante para agregarmos mais receita e rentabilidade para a companhia com esses novos produtos. E temos um plano estruturado de cross-sell e upsell já em execução para que possamos incrementar nosso ticket via essas alavancas. Já na nova avenida de crescimento via B2B, começamos agora a colher os primeiros frutos do planejamento e estruturação feitos no decorrer de 2024.
Como reflexo da nossa disciplina financeira e do nosso foco em rentabilidade, o EBITDA ajustado também teve um desempenho sólido, totalizando R$ 150 milhões no trimestre, crescimento de 11% no ano e de 2% no trimestre. No consolidado de 2024, atingimos um EBITDA ajustado de R$ 579 milhões, um avanço de 16% sobre 2023, crescimento acima da receita e que remete a um ganho de margem EBITDA de 1%. Nosso lucro líquido ajustado atingiu um patamar recorde no quarto trimestre, totalizando R$ 54 milhões, sendo que na visão anual alcançou R$ 199 milhões, um crescimento expressivo de 33% em relação ao ano anterior e que remete a um ganho de margem líquida de 3%. Outro foco da companhia tem sido na melhora da conversão de caixa. O fluxo de caixa operacional ajustado, somado ao CAPEX de 2024, atingiu R$ 105 milhões, um avanço de 48% em relação ao ano de 2023. Em termos operacionais, seguimos expandindo nossa infraestrutura e base de clientes com consistência e diligência. Fechamos 2024 com 4.480.000 casas passadas, das quais 1.131.000 já com clientes conectados. Somente no último trimestre, registramos 23.000 novas adições líquidas orgânicas, levando a nossa média mensal de adições líquidas para aproximadamente 10.000 ao longo de 2024. Esses resultados demonstram que seguimos em um caminho sólido, aumentando a nossa base de clientes e garantindo margens saudáveis, sempre com foco na experiência do cliente e na maximização do retorno para os nossos acionistas. Passo a palavra agora para o nosso diretor de receitas, André Falcão. Obrigado, Daniel. Bom dia, pessoal. Falarei um pouco sobre nossos resultados e abordagem de negócios. Nosso crescimento não se reflete apenas em números financeiros, mas também na nossa expansão geográfica e de infraestrutura de rede, consolidando a Desktop como a principal referência regional em banda larga de fibra ótica. Atualmente, atendemos 194 cidades, cobrindo 4,5 milhões de domicílios com a infraestrutura robusta de 55 mil quilômetros de fibra. Em 2024, expandimos ainda mais nossa atuação, com a entrada em novos municípios estratégicos, fortalecendo nossa capilaridade e presença nos mercados de maior potencial. Esse crescimento territorial, associado à evolução do ecossistema comercial, tem impulsionado de forma consistente nossa base de clientes. No final de 2024, alcançamos 1,13 milhão de casas conectadas, um crescimento de 11% na comparação anual e 2% em relação ao terceiro TRI, comprovando a demanda crescente pelos nossos serviços. Além disso, as adições líquidas orgânicas mantiveram um patamar sólido, mesmo em um mercado desafiador. No quarto TRI, adicionamos 23 mil novos clientes líquidos, acumulando um avanço de 29% na visão ano contra ano, indicando o sucesso em endereçar os tradicionais desafios de vendas e operações do final do ano. Com expectativa de 27 mil novas adições no primeiro TRI de 2025, demonstramos a solidificação do patamar de expansão da base entregue em 2024. Nosso desempenho operacional reflete a consistência da nossa estratégia de expansão, o aumento da eficiência na conversão de clientes e o fortalecimento da nossa presença no interior e litoral de São Paulo. Combinando crescimento e qualidade, seguimos maximizando o aproveitamento da nossa infraestrutura e consolidando nossa posição de liderança regional. E para continuar gerando valor para os nossos clientes e impulsionar a diversificação e o crescimento da nossa receita, temos o prazer de anunciar uma importante expansão do nosso portfólio. A partir do dia 17 de março de 2025, lançamos oficialmente a nossa nova oferta convergente Desktop+, que une internet e fibra de alta velocidade com planos móveis. Disponível inicialmente em 60 cidades, essa iniciativa marca mais um passo na evolução da Desktop, ampliando oportunidades de aquisição e de rentabilização da nossa base de clientes e reforçando nossa competitividade no setor de telecomunicações. Com isso, criamos um ecossistema mais integrado, agregando ainda mais valor para os nossos clientes e impulsionando a fidelização.
A nova oferta traz planos com 600 MB de internet fibra e franquias móveis de 10 ou 15 GB, além de benefícios como WhatsApp ilimitado, serviços de streaming incluídos e segurança digital com o antivírus Kaspersky. Essa combinação de conectividade, conveniência e valor agregado reforça nosso compromisso em entregar a melhor experiência possível para os nossos clientes. Esse é mais um passo estratégico na consolidação da Desktop como a principal plataforma de conectividade no interior e litoral de São Paulo. Agora, vou passar a palavra para o Bruno Leão. Obrigado, Falcão. Bom dia, pessoal. Nos próximos slides, iremos detalhar mais os nossos resultados financeiros. No slide 9, há as principais linhas do resultado com destaque para as variações anuais e trimestrais. A Desktop seguiu entregando um crescimento consistente ao longo de 2024, impulsionado pela expansão contínua da base de clientes e pelos ganhos de eficiência operacional. A receita líquida atingiu 1,13 bilhão no ano, um crescimento de 14% em relação a 2023, refletindo a aceleração da nossa estratégia comercial e redução do churn. No quarto trimestre, alcançamos 292 milhões, um incremento de 11% na comparação anual e 2% superior ao trimestre anterior. Há um potencial relevante de alavancarmos mais receitas dentro do canal B2C já construído através da alavancagem dos produtos lançados em 2024, ainda em formato de pilotos, como streaming, telemedicina, MVNO e antivírus, e através do novo canal B2B, cujos clientes possuem um ticket maior e abaixo incrementos marginais de OPEX e CAPEX, representando uma das iniciativas com maior ROIC marginal da companhia. Mantivemos a nossa disciplina em custos e despesas, o que permitiu que o crescimento de EBITDA ajustado superasse o crescimento da receita líquida, que atingiu 579 milhões no ano, um crescimento de 16% sobre 2023. No trimestre, registramos 150 milhões, um crescimento anual de 11%. O maior destaque financeiro do quarto trimestre foi o recorde de lucro líquido ajustado da companhia, que atingiu o patamar de 54 milhões, acumulando um lucro líquido ajustado no ano de 2024 de 199 milhões, 33% acima do ano de 2023. Esse avanço reflete a expansão da companhia, o controle rigoroso dos custos e a maior eficiência tributária com a aceleração da incorporação de M&As. No slide 10, há o detalhamento da nossa geração de caixa em 2024. A Desktop atingiu 510 milhões de fluxo de caixa operacional, o que representa uma conversão de EBITDA em fluxo de caixa operacional de 88%, um incremento de 6 pontos percentuais em relação ao ano de 2023. O CAPEX totalizou 423 milhões no ano, com o maior destaque para os 195 milhões direcionados à ativação de novos clientes, mantendo os valores unitários. Vale destacar também o pagamento de 129 milhões em parcelas de M&As previstos em nosso cronograma. Encerramos o ano com um caixa de 384 milhões, garantindo solidez financeira e capacidade de continuar investindo na expansão da Desktop. Na parte de cima do slide 11, trazemos a comparação de geração de caixa de 2024 versus 2023. Nosso fluxo de caixa operacional ajustado, somado ao CAPEX, totalizou 105 milhões, um aumento de 48% em relação ao ano de 2023. Esse incremento foi impulsionado por 3 fatores principais: crescimento do EBITDA, aumentando a geração de caixa operacional, melhora na dinâmica de capital de giro, com prazos mais ajustados junto a fornecedores, e redução nos pagamentos de impostos, dada a aceleração de incorporações de M&As. Por outro lado, aumentamos os investimentos estratégicos, refletindo a aceleração da companhia. Os principais direcionadores do CAPEX foram a expansão da base de clientes, com maior volume de instalações, investimentos em modernização de backbone, data center e rede de acesso, garantindo qualidade e a escalabilidade da nossa infraestrutura, que foram parcialmente compensados pela melhor gestão de prazos com fornecedores de CAPEX. Na parte inferior do slide, trazemos o detalhamento dos movimentos de liability management realizados ao longo do ano de 2024, com as captações das sextas e sétima debêntures totalizando R$ 1 bilhão,
para refinanciar endividamentos anteriores mais caros e curtos resultaram em uma redução do spread médio de CDI mais 2,7% para CDI mais 1,3% e no alongamento da dívida de 4,2 anos para 5,4 anos. Com isso, fechamos o ano com maior robustez de balanço. No slide 12, apresentamos uma visão mais detalhada da composição e cronograma do nosso endividamento. Encerramos o ano de 2024 com um endividamento líquido de 1,46 bilhão, com uma relação de dívida líquida sobre o EBITDA pro forma anualizado de 2,4 vezes, o que representa uma estabilidade versus os períodos comparativos. Nosso cronograma de vencimentos está bem distribuído, com mais de 65% das obrigações concentradas entre 2028 e 2031, garantindo que os vencimentos futuros sejam gerenciáveis e não impactem a capacidade de crescimento da companhia. Com essa estrutura, seguimos bem posicionados para manter um crescimento significativo, garantindo liquidez, previsibilidade e um custo financeiro otimizado, sempre focados na geração de valor para os nossos acionistas. Agora, volto a palavra para o Dênio. Obrigado, Bruno e André. Gostaria de encerrar agradecendo mais uma vez a todos os nossos clientes, parceiros, acionistas e também a nossos 4.500 colaboradores. Obrigado pela atenção de todos e eu passo agora a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor digite seu nome e companhia no campo do Q&A. Se preferir, inclua também a sua pergunta via texto que nossa equipe fará a leitura. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem da senhora Camila Koga, do Bradesco BBI. Senhora Camila, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigada pela oportunidade de fazer pergunta. Eu tenho duas aqui do meu lado. Se vocês puderem comentar um pouco sobre o ARPO, o ARPO do quarto TRI, né? Pelas nossas contas é um pouco mais fraco, tanto no TRI quanto no ano, e como a gente pode pensar no ARPO daqui para frente. E a segunda é sobre CAPEX, né? Vem um pouco mais alto esse TRI, até porque vocês passaram mais casas, mas mesmo o CAPEX por adição bruta veio um pouco mais alto também. Então, se vocês puderem dividir os motivos e também como vocês têm visto esse número agora para o começo do ano. Obrigada. Bom dia, Camila. Obrigado pela pergunta. André Falcão aqui falando. Em relação ao ARPO, aqui uma visão de ticket, nós tivemos uma variação pontual agora no quarto trimestre, porém a perspectiva é positiva. Nós temos um plano em curso que compreende reajuste aniversário, reta final de estruturação do B2B para aceleração dessa vertical ainda em 25, rentabilização da nossa base, que deve ser também intensificada com a evolução de processos internos, e também um cenário aqui de perspectiva de atualização de preços, considerando o cenário competitivo mais racional que a gente está enfrentando. Temos também ainda um amadurecimento do portfólio, com mais produtos de alta gama e a nova avenida de convergência, que a gente deve explorar bem agora nos próximos meses. Tá? Então, a perspectiva ela é positiva nesse cenário. Complementando aqui, em relação ao CAPEX, Bruno aqui falando, a gente teve diversas variações pontuais no quarto trimestre, que é importante deixarmos mais claro. Em relação ao CAPEX de rede, a gente fez algumas cidades novas, né, o que incrementou ali em termos de novas portas. Em relação ao CAPEX de ativação, há sim um efeito pontual no unitário, dado a variação do dólar no período, que piorou no último trimestre e já voltou para o patamar anterior. Além disso, há uma sazonalidade em compras no final do ano, que tipicamente conseguimos preços melhores e prazos também melhores. Assim como no ano passado, realizamos compras maiores no quarto trimestre, que aumentou sobretudo o CAPEX de manutenção e backbone, concentrando compras de diversos projetos no período. Seguimos focados em liderar os avanços tecnológicos no setor, nos preparando para ter capacidade de atender os nossos clientes com XGS-PON, ou seja, capacidade de até 10 GB no assinante a partir de 2026. É válido destacar também no CAPEX outros, uma variação pontual em 2024 de investimentos da nova sede da companhia, em torno de 10 milhões.
Obrigada, pessoal. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar seu nome e companhia no campo do Q&A. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz Chagas, da XP. Senhor Luiz, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Vocês estão me escutando aqui? Sim. Perfeito, obrigado. Aqui do meu lado são duas perguntas, né? A primeira é um follow-up na questão ali do ARPO, né? Vocês podem comentar um pouco como é que a cabeça de repasse de preço para esse ano? Se puder dar um pouco mais de detalhe, quando é que seria esse cronograma para repasse? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é sobre M&A. Gostaria de entender se vocês ainda estão olhando outros deals maiores, né? E aproveitando esse gancho, se vocês poderiam comentar se a negociação com a Vivo continua de pé. Obrigado. Luiz, obrigado pela pergunta. Reforçando aqui o que eu comentei também na pergunta da Camila sobre ticket, está num cenário aqui bem positivo comercial, está num momento recorde da companhia de vendas, também de um resultado eficiente. A gente cresce nos canais digitais e a gente também enxerga um movimento no mercado competitivo com maior racionalidade. Então, a gente está acompanhando aqui muito próximo nas nossas praças os movimentos que acontecem. Isso está alinhado com os nossos planos. Eu não vou entrar em detalhe aqui no programa, mas de um lado a gente tem a base de clientes que a gente repassa preço dentro das regras contratuais de aniversário, e do outro a gente tem aqui um estudo e um entendimento e um plano já definido, casos, para que a gente possa fazer essa atualização de preços. Então isso está dentro aqui do nosso cronograma, mas para não dar guidance aqui, eu não vou entrar em maiores detalhes, tá? Em relação a M&A, dado o desafio macroeconômico do preço da nossa ação, seguimos com bastante disciplina, analisando oportunidades inorgânicas, mas com ainda maior seletividade em termos de qualidade e preço dos ativos. Além da nossa estratégia focada no B2C, em companhias, em adjacências, que sejam líderes regionais e apresentem potencial para acelerar o nosso crescimento orgânico, estamos olhando também companhias de B2B, que sejam capazes de acelerar o nosso crescimento nessa avenida. Com relação ao questionamento sobre a Vivo, a gente continua aqui aberto a ouvir propostas, não só desse player, de qualquer outro player estratégico que venha apresentar uma oportunidade que seja benéfica para os acionistas, mas no momento a gente continua não tendo nada na mesa, a gente continua focado em fazer o nosso trabalho, entregar o nosso crescimento com a eficiência que é o plano nosso para 24 e é o que a gente vai entregar em 25 também. Obrigado, pessoal. Super claro. Lembrando que para fazer uma pergunta por escrito, por favor digitar nome e companhia no ícone de Q&A. Para perguntas por áudio, utilize o ícone de levantar a mão. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Fernando Obata, do Itaú BBA. Senhor Fernando, seu microfone está liberado. Tá, bom dia a todos. Obrigado por pegar a minha pergunta. Eu queria explorar mais sobre o crescimento da empresa em si, se vocês puderem dar um pouco mais de cor sobre a estratégia do B2B, e acho que também sobre as expectativas para o Desktop+, que já está começando mais ou menos 60 cidades, mas acho que um pouco mais o que a gente pode esperar para esse ano. Obrigado. Obrigado, Fernando, pela pergunta. Vou começar aqui de trás para frente, começando pelo tema do MVNO, tá? Que ele, inclusive, é uma das alavancas aqui de crescimento da companhia. Acho que teve um momento aqui de soft launch desse serviço e que para a gente foi um laboratório importante. E agora a gente está pronto para avançar com o MVNO, com planos convergentes que serão explorados tanto na aquisição quanto também com a nossa base. E também, por a gente estar concentrado no estado de São Paulo, a gente tem um benefício importante aqui de gestão e logística que se torna menos complexa.
Então, a gente está bem confiante nessa frente para geração de valor, tanto para os clientes quanto para os acionistas. A gente começa em 60 cidades, a gente está fazendo por etapas, sendo que a gente tem capacidade, sim, de avançar esse volume de cidades. Então, a gente está fazendo aqui passo a passo para garantir a qualidade e o nível de serviço que os clientes sabem que podem contar em relação à desktop. Sobre crescimento da empresa, o nosso objetivo é seguir liderando o crescimento orgânico no país, quando a gente considera Nereds versus HPs, mas com a atualização aqui que é super importante. Após a gente atingir uma estruturação robusta da máquina comercial, um trabalho que a gente vem fazendo aí nos últimos 2 anos, a nossa prioridade total passa a ser eficiência e qualidade, visando um crescimento racional e bastante saudável. Então, a gente está aqui com os canais muito bem estruturados e a gente vai crescer da forma mais correta e saudável possível, pensando em futuro. Sobre B2B, nós tivemos também um trabalho de estruturação importante a nível, inclusive, de geografia, de entendimento de como que ficam a distribuição dos nossos colaboradores, de construir uma equipe. Temos essa equipe já funcional, atuando, e o B2B ele tem uma característica específica de um funil um pouco mais alongado, mas a gente já está trabalhando e a expectativa é que a gente já tem alguns resultados que são positivos, mas dentro de 2025 a gente deve começar a acelerar de forma relevante à frente do B2B e a expectativa é que, se tudo der certo aqui dentro do nosso plano, a gente avança com uma boa velocidade e se a gente tiver alguma fricção no meio do caminho, a gente avança também, porque o que a gente está fazendo aqui é em um formato estrutural. Igual o trabalho que a gente fez no B2C nos últimos 2 anos, a gente está preparando aqui uma capacidade de decolar no B2B. Então, a perspectiva comercial para o nosso negócio, quando a gente olha para dentro e para fora, ela é super positiva. Não, perfeito. Muito obrigado pela resposta. Novamente, para fazer uma pergunta por escrito, por favor digitar nome e companhia seguido da sua pergunta no ícone de Q&A. Para perguntas por áudio, utilize o ícone de levantar a mão. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Luca Brendin, do Bank of America. Senhor Luca, seu microfone está liberado. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado por receber minhas perguntas. Eu tenho duas aqui do meu lado. A primeira é com relação a CapEx. Vocês exploraram um pouco o que aconteceu no final do ano passado e um pouco de como já deve mudar agora, mas queria entender um pouco mais do estrutural olhando para frente. Sei que vocês não dão um guidance especificamente sobre isso, mas queria entender um pouco se o nível de CapEx é mais ou menos esse, quando a gente olha ano fechado, se deveria ter uma tendência de cair, vocês conseguem passar de porcentagem da receita ou de nominal, mas em termos de tendência já ajudaria bastante. E a segunda, com relação ao MVNO, se vocês podem dar alguns detalhes sobre como vocês conduziram esse processo, se vocês fizeram uma parceria específica com alguma operadora ou se vocês fizeram de alguma outra forma. Qualquer informação sobre isso ia ser super positiva também. Obrigado. Luca, obrigado pelas perguntas, André Falcão. Vou te responder já o de MVNO, que aqui é super rápido. A gente opera MVNO através da Surf e navega na rede da TIM. Então, esse é o nosso formato, com abrangência nacional. Então, a gente usa a mesma estrutura e a gente se cercou aqui de uma série de processos internos também da companhia para garantir a melhor qualidade possível. Então, a gente vai avançando essa operação nas praças para garantir a logística correta de chips, para garantir o atendimento correto ao cliente. Essas praças que a gente começa, as 60 cidades, todas têm ponto de atendimento local, com uma loja na cidade, todas elas estão treinadas e abastecidas. Então, a gente está avançando aqui de forma muito, com muito cuidado para garantir a qualidade, que é algo que é inegociável do nosso lado, tá? Em relação à tendência de CapEx, como eu comentei, Bruno aqui falando,
no quarto trimestre de 24, a gente teve ali diversas variações pontuais, né? Olhando o ano de 2024, é um bom baseline, né? A cabeça para 2025, ela é muito parecida com a cabeça de 2024, né? O foco grande aqui da companhia está em eficiência, né? A gente vem investindo muito mais energia do time aqui em ações de eficiência e geração de caixa do que de crescimento. Então, a cabeça continua a mesma, foco em investimentos maiores até com melhor risco-retorno, que são, né, quando a gente fala primeiro de rede, são as ampliações, que são aumentos de capacidade de rede, onde a gente já sabe que tem uma demanda maior que a minha capacidade. Vão haver investimentos pontuais em novas cidades, né, que a gente realmente está super confiante aqui em relação às características macroeconômicas e microeconômicas dessas cidades. E nos temas de ativação, que é onde é a maior linha aqui do CAPEX, a ideia é, apesar de, obviamente, ter aqui o dissídio, a gente conseguir manter nosso CAPEX unitário, compensando aqui eventual dissídio com melhora de eficiência, melhora de preço de equipamento, melhoria de processo aqui interno. Super claro, pessoal. Obrigado pelas respostas. Mais uma vez, para fazer uma pergunta por escrito, por favor digitar nome e companhia seguido da sua pergunta no ícone de Q&A. Para perguntas por áudio, utilize o ícone de levantar a mão. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A próxima pergunta vem do Sr. Gustavo Farias, da UBS. Sr. Gustavo, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Vocês me ouvem? Sim. Obrigado pelo espaço. Tenho duas perguntas do meu lado. A primeira, em relação à expansão e outlook aí para 25. A gente viu que vocês voltaram a expandir para novas cidades no Q4. Então, queria entender um pouco, né, qual é a expectativa dessa expansão, principalmente em relação a casas passadas, considerando esse ambiente talvez mais desafiador no macro. E a segunda pergunta em relação a todo esse trabalho de liability management que vocês fizeram em 2024, com pré-pagamento de dívidas, mudança no perfil da dívida também. Queria entender se vocês veem um espaço para redução dessa alavancagem em 25, e principalmente se isso é um foco estratégico que está aí na mesa para 25 também. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Gustavo. Bruno aqui falando. Em relação a investimentos de rede, como eu comentei, a cabeça continua a mesma. Com priorização zero, realmente são os investimentos de ampliação de portas, que tem um retorno melhor. Mas é claro que a gente está sempre olhando aqui também a oportunidade de novas cidades. Então tem um cluster específico aqui, que a gente já tem backbone, já tem infra muito próxima, que a ideia é fazer aí nos próximos meses, tá? Mas não é nada que vá ter um incremento muito relevante de HP nos próximos trimestres. Em relação à alavancagem, a gente fez um movimento importante em 2024, né, com captações que totalizaram 1 bilhão, né, que resultaram em uma redução de spread médio de CDI mais 2,7 para CDI mais 1,3, né, e também no alongamento da nossa dívida de 4,2 anos para 5,4. Apesar da gente já ter executado a maior parte do movimento, ainda há oportunidades marginais de melhorar ainda mais o nosso preço e prazo das nossas dívidas. Essas ações devem mitigar, né, os desafios de taxa de juros maiores em 2025. Em relação à alavancagem, a nossa expectativa, dado o rápido crescimento da nossa receita e EBITDA, à medida que a gente vai passando o tempo, que a gente vai crescendo, a gente desalavancar. Super claro, pessoal. Muito obrigado.
Novamente, para fazer uma pergunta por escrito, favor digitar nome e companhia seguido da sua pergunta no ícone de Q&A. Para perguntas por áudio, utilize o ícone de levantar a mão. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A próxima pergunta vem por escrito do Sr. Eduardo Vasconcelos, da Teletime. Ele diz: a intenção da Desktop é lançar o serviço de telefonia móvel em todas as cidades em que oferta banda larga fixa? Quais são as pretensões de expansão em 2025? Obrigado pela pergunta, Eduardo. André Falcão aqui respondendo. Bom, complementando um pouco sobre esse tema, a gente começa uma oferta convergente em 60 cidades, mas a gente tem uma expectativa aqui positiva de avançar. A gente começa pelas cidades que a gente tem ponto de loja, a gente tem mais cidades com ponto de loja que a gente ainda não colocou, e está testando também a nossa capacidade de escalabilidade. A gente está fazendo nessas 60 cidades porque a gente está absolutamente seguros, nós estamos seguros que a gente consegue trabalhar bem nesse formato, com uma boa margem, e a gente vai entender a aderência do mercado para que a gente possa fazer todos os fluxos internos de forma que para o cliente seja super transparente, super fluido o processo. Então, essa aqui não é uma limitação de tecnologia, não é uma limitação geográfica, não é uma limitação de canal. A gente vai fazendo aqui passo a passo para respeitar a capacidade de fazer com a máxima excelência, mas a gente entende que os próximos passos, sim, os próximos passos são para a gente seguir avançando para as cidades onde a gente, de fato, atua, tá? Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao CEO da companhia, Sr. Dênio Alves Lindo, para que faça as considerações finais. Obrigado a todos pela atenção. Eu gostaria de finalizar destacando que a Desktop sempre foi uma empresa que soube encarar situações desafiadoras e sempre demonstrou resiliência e perseverança para atingir seus objetivos. Continuamos olhando para frente, mas pavimentando o caminho para o crescimento saudável, sustentável e continuado. Estamos nos últimos trimestres passando por um importante processo de busca por eficiência, tanto operacional quanto financeira, e almejamos nos tornar não apenas a empresa que mais cresce, líder no processo de consolidação no mercado de telecom, mas também aquela que oferece os melhores produtos, a mais amada pelos clientes e com níveis de eficiência exemplares. Investindo fortemente em tecnologia, em engenharia, em sistemas, em inteligência artificial, na melhoria contínua dos nossos processos e em cultura corporativa, acreditamos firmemente que estamos trilhando um caminho promissor. Obrigado novamente a todos os nossos clientes, acionistas e colaboradores. Um grande abraço. A conferência da Desktop está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.